Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. Do pecado sim resgatou-me a mim e a vocês também. O bom Deus quer bem. Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, muito feliz. Bato tá, 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 rio quá, quá, quá e viro-me pra cá. Quando eu venho andando para a classe aqui, eu me alegro e sou feliz. E vocês também, ouvindo o que Deus diz, hão de vir andando para a classe aqui, sendo cada qual feliz. Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Batista Bereana. É a nossa primeira Escola Dominical virtual do ano, então a gente está muito feliz com a sua presença aqui conosco. E para a gente começar a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, a gente vai cantar uma música para agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos deu. Te damos, terno Jesus, pela manhã tão cheia de luz e pelo sono reparador que desfrutamos por teu santo amor, pelo gorjeio do rouxinol, pelos amigos, raios de sol que as criancinhas trazem vigor e ao mundo fazem tão encantador. Graças te damos, terno Jesus, pela manhã tão cheia de luz e pelo sono reparador que desfrutamos por teu santo amor, pelo gorjeio do rouxinol, pelos amigos, raios de sol que as criancinhas trazem vigor e ao mundo fazem tão encantador. Graças te damos, terno Jesus, pela manhã tão cheia de luz e pelo sono reparador que desfrutamos por teu santo amor, pelo gorjeio do rouxinol, pelos amigos, raios de sol que as criancinhas trazem vigor e ao mundo fazem tão encantador, e ao mundo fazem tão encantador. Que bom poder agradecer a Deus pelos raios de sol que Ele nos dá, os raios de sol que nos trazem vigor, pelos nossos amigos, por tudo que Ele fez, toda a sua criação. Mas nós sabemos que tudo que Deus fez é perfeito. Só que nós temos uma coisa que não é perfeita. Nós pecamos e o pecado, ele nos separa de Deus. E lá na Bíblia tem um versículo que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que isso significa? Que nós estamos separados de Deus. Esse é um versículo que nos lembra sobre a nossa situação como pecadores. E é muito importante a gente lembrar dele. Por isso, nós vamos cantar uma música que nos ajuda a decorar esse versículo. Ela diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que quer dizer separados. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram,
destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus não queria que a gente ficasse separado por toda a eternidade dele. Por isso, ele mandou seu filho Jesus para morrer naquela cruz a nossa morte, que era o castigo pelo nosso pecado. E hoje, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus pode receber o perdão e um dia ir morar com Deus no céu. Assim, ele não vai estar mais separado de Deus, mas agora junto com Deus. E essa verdade, ela não é difícil de entender. Ela é fácil, ela é tão clara como a luz. Por isso nós vamos cantar esse corinho. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. Criança sem demora, aceitai a salvação. E agora, nós vamos para um momento especial do nosso dia. Nós vamos aprender o versículo dessa semana. Lembra que a gente sempre decora um versículo toda semana que tem a ver com a nossa lição? Pois então, hoje eu vou chamar a tia Rose, que vai vir aqui e vai ensinar o versículo dessa lição. Olá, crianças, bom dia! Hoje é domingo, dia dos Senhores, nós estamos de volta para a nossa escola bíblica dominical. Eu sou a tia Rose e hoje vou estar ensinando o versículo para vocês e também logo após estarei contando a história. O nosso versículo de hoje está em Hebreus 13:5. A Bíblia nos diz o seguinte: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Então, crianças, vamos decorar esse versículo e enviar para nós na próxima semana? Vamos repetir? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. E aí, pegaram, crianças? Vamos voltar a falar? Versículo: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Entendeu o versículo? Então, como nós sempre fazemos, nós vamos estar aguardando o seu vídeo. Então, decora o versículo essa semana, pede ajuda para o papai, para a mamãe, aprenda ele. Então, grave um videozinho de você falando o versículo e manda aqui pra gente ver juntos na próxima semana. Assim a gente sabe que você está participando conosco, que você está querendo aprender mais da palavra de Deus. E esse versículo vai te ajudar a ser mais parecido com Jesus, porque ele vai te lembrar que você deve contentar-se com as coisas que você tem e estar grato, porque Jesus está cuidando de você, ele não vai te deixar, ele não vai te abandonar. Beleza? Vou ficar esperando o seu vídeo, só mandar no WhatsApp do pastor, beleza? E agora, eu queria ver se você lembra de alguma coisa. Ano passado, antes da EBD de Natal, quando a gente ouviu a história das 3 árvores, a gente estava ouvindo uma história. A nossa história era sobre Davi. Então a gente viu lá quando Israel pediu um rei, então Deus deu o rei Saul como rei de Israel, mas o rei Saul, ele se afastou de Deus e fez coisas muito erradas e Deus disse que ele não ia mais ser rei. Então Deus manda Samuel, o profeta Samuel, ungir um novo rei, e esse novo rei que foi ungido era um pastor de ovelhas, que era Davi. E na última lição que nós vimos, nós
aprendemos que os filisteus estavam guerreando contra os israelitas, o povo de Deus, e eles tinham um gigante muito grande, que era o gigante Golias, lembram dele? E aí a gente ouviu a história quando Davi, sendo usado por Deus, com a força de Deus, ele foi lá e com uma funda ele derrotou Golias. Então todo Israel ganhou a guerra contra os filisteus. Então a gente vai continuar essa história a partir desse ponto. Mas para a gente lembrar um pouquinho sobre como foi essa batalha, a gente vai cantar uma música que fala sobre isso. Então a nossa música diz que o pobre do Golias, né? Ele pensou que ele era o mais forte quando ele foi com o Davizinho combater. Mas a história não foi bem assim. Ele era o mais forte em questão de tamanho, de força física. Mas Davi, ele tinha o Senhor dos Exércitos, que é mais forte do que tudo, junto com ele. Então, foi por causa de Deus que ele pôde vencer o gigante Golias. E o gigante veio ao chão. Vamos cantar essa música e fazer os gestos que são bem legais, beleza? Pobre Golias pensou que era mais forte quando foi com Davizinho combater. Pobre Golias, com todo o seu tamanho, a lição ele iria aprender. E passando por um riozinho, 5 pedras Davizinho apanhou. E andando pela sua funda, colocou, preparou, aplicou e atirou. Pobre Golias caiu por terra vizinho, já sem vida o gigante filisteu. E nessa história, o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. E passando por um riozinho, 5 pedras Davizinho apanhou. E andando pela sua funda, colocou, preparou, apontou e atirou. Pobre Golias caiu por terra vencido, já sem vida o gigante filisteu. E nessa história, o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Agora então que nós cantamos, nós lembramos da história de Davi, a gente vai ouvir a tia Rose para continuar a história que nós estamos ouvindo. Crianças, estamos de volta, então hoje eu vou contar a história de vocês, vou continuar a história sobre a vida de Davi. O título da nossa história é o seguinte: O invejoso Saul tenta matar Davi. Então, após Davi ter matado Golias, os israelitas venceram a guerra. Davi ganhou os prêmios prometidos. Saul viu que Davi era muito precioso para somente cuidar de ovelhas. Então ele convidou Davi para morar no palácio, junto com o rei e sua família. O filho do rei Saul, Jonatas, se alegrou muito por Davi ter vindo morar no palácio, pois Davi e Jonatas se tornaram grandes amigos e eles eram muito parecidos. Eram jovens segundo o coração de Deus. Eles amavam a Deus e confiavam nele. Deus os abençoava, dando força e coragem. Jonatas também havia lutado contra a guerra dos filisteus. Ele também teve as suas vitórias. Jonatas, por ser filho do rei, ele era príncipe. Jonatas e Davi eram grandes amigos e Jonatas presenteou seu amigo com vários presentes.
Ele deu a Davi o seu manto real, sua armadura e também a sua espada. Este gesto foi para Davi uma grande honra e Jonatas já sabia que um dia Davi ia ser o seu rei. Jonatas poderia ter ficado com inveja de Davi, mas Jonatas não ficou. Jonatas e Davi fizeram uma promessa um ao outro, de serem amigos fiéis enquanto eles vivessem. Naquela época, o povo tinha costume de, quando o exército voltava da guerra, eles festejarem com cânticos e músicas. As mulheres tocavam músicas e também cantavam alegres. O rei Saul, muitas vezes, tinha ouvido essas músicas e com certeza ele gostava muito. Mas dessa vez as músicas eram diferentes. Elas cantavam: Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. E isso o rei Saul não gostou. Neste momento, o rei Saul lembrou aquilo que o profeta Samuel havia dito, que Deus tinha preparado um novo rei para o povo de Israel. Neste momento, o rei Saul deixou que o sentimento de inveja tomasse conta dos seus pensamentos. O que é inveja? Inveja é um sentimento infeliz, até mesmo com raiva, de querer ter algo que pertence a outra pessoa. A Bíblia nos diz em Provérbios 14:30 que a inveja é uma coisa muito ruim, que até apodrece os ossos e deixa a pessoa doente. E por causa da inveja, o rei Saul ficou perturbado, ficou doente. E sempre o rei Saul estava com medo de Davi tomar o seu lugar como rei. Então ele ficou de mau humor. E a Bíblia nos diz que o rei Saul ficou perturbado por maus espíritos. Davi costumava tocar harpa para o rei se acalmar, porque Davi era muito bom nisso. Mas um dia o rei não se acalmou e ficou muito furioso. Ele pegou a sua lança e tentou cravar Davi na parede. Davi pulou para o lado e não estava entendendo nada. E ele se perguntava por que o rei queria o matar. A Bíblia nos diz que Saul estava com medo de Davi, pois ele sabia que Deus estava com Davi e ele estava longe de Deus. O rei Saul estava longe de Deus e por isso ele ficava com medo de Davi. E Jonatas, que era amigo de Davi, ele sabia que seu pai estava com raiva de Davi. Saul, pai de Jonatas, tentou fazer com que Jonatas também o ajudasse a matar Davi. Mas Jonatas não o fez. Jonatas sabia da raiva de seu pai contra Davi e foi falar com Davi para se esconder. E ele prometeu a Davi que ia voltar a falar com seu pai. Jonatas foi encontrar com seu pai e questionou o seu pai sobre aquilo que o seu pai estava querendo fazer com Davi. E o lembrou de como Davi era útil para o exército de Israel. Então Saul voltou atrás e falou que não ia fazer mal nenhum para Davi. Novamente Davi voltou ao palácio para ajudar no palácio. E Saul voltou a ficar perturbado novamente com os espíritos maus. Enquanto Davi tocava, Saul se enfureceu e voltou a tirar a lança em Davi. E Davi se desviou, novamente não entendendo o que o rei estava fazendo. Davi se escondeu. Saul tinha quebrado a promessa que ele tinha feito ao filho Jonatas, que não iria fazer mal nenhum a Davi. Vemos então que a inveja pode fazer você fazer algo terrível. Então eu pergunto, se você já confiou em Jesus como seu Salvador, Deus ajudará você a não ser invejoso. A Bíblia nos diz que devemos nos despir
da inveja, deixar a inveja de lado e mostrar que Jesus está no controle da nossa vida. Em vez de ser invejoso, tente fazer essas 4 coisas. Orar pela pessoa que você tem inveja. Procurar algo de bom nessa pessoa. Falar àquela pessoa que você admira suas habilidades. Agradeça a Deus pelo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Então podemos ver, ore, procure, fala e agradeça. Depois de ficar um tempo escondido, Davi procurou Jonatas às escondidas e questionou Jonatas novamente por que o seu pai queria o matar. O que eu fiz para o seu pai que ele quer me matar? Jonatas então falou a Davi que naquele momento o seu pai não tinha planejado nada contra Davi, porque sendo ele filho, ele ficaria sabendo aquilo que o pai estava fazendo. Nas próximas semanas haveria uma festa e Jonatas verificaria se seu pai ainda estava com raiva de Davi e Jonatas o avisaria. Jonatas e Davi fizeram um combinado. Em 3 dias, Jonatas iria ao campo com um menino. Jonatas atiraria 3 flechas em direção a uma pilha de pedras e em seguida pediria ao menino que o pegasse. Se o rei tivesse boas intenções, Jonatas diria ao menino que as flechas estavam mais para o lado dele. Se, porém, o rei tivesse com raiva, Jonatas diria ao menino mais para além dele, e assim Davi saberia que deveria fugir. No segundo dia da festa, o rei Saul percebeu que Davi não tinha comparecido à festa, e ele foi falar com Jonatas. E o rei Saul ficou muito nervoso com Jonatas, falando a Jonatas que enquanto Davi vivia, Jonatas não poderia ser o rei, pois Saul já tinha percebido que Deus tinha tirado o reinado da sua família. Jonatas questionou novamente seu pai por que Davi deveria morrer. O rei Saul percebeu o amor que Jonatas tinha por seu amigo Davi, se enfureceu com Jonatas e tentou tirar a vida de Jonatas, também lançou a lança em direção a Jonatas. Então vemos que a inveja de Saul era tanta que ele até queria tirar a vida do seu próprio filho. Saul não quis pedir ajuda a Deus. A inveja passou a ter controle total sobre a vida do rei Saul. Jonatas deixou a festa, decepcionado com seu pai e muito triste pelo seu amigo Davi. Então, na manhã seguinte, Jonatas convidou o menino e foram em direção ao esconderijo de Davi. E lá, Jonatas atirou as flechas. E naquele momento, Jonatas tirou as flechas em direção à pilha de pedras. Em seguida, mandou o menino buscar, gritando para o menino bem alto para que Davi escutasse. As flechas estão mais para além de você. Então, aquele era o sinal combinado. Jonatas mandou de volta o menino e Davi saiu do esconderijo. Ambos se abraçaram e choraram. E finalmente Jonatas disse a Davi: vai em paz, meu amigo. E assim Davi fugiu para longe do rei Saul. Podemos ver aqui o que a inveja causa. Se você já confiou em Jesus, Deus pode te ajudar a vencer a inveja. E você pode ser uma criança segundo o coração de Deus. Se você sentir inveja, coloca isso nas mãos de Deus, porque Ele pode te ajudar a tirar. E vemos que nós devemos orar, procurar a pessoa, falar com a pessoa e agradecer a Deus por essa pessoa. E Deus vai te ajudar a superar esse sentimento de inveja. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje mesmo, porque Jesus Cristo
veio aqui na terra como bebê, ele cresceu e ele morreu na cruz unicamente para perdoar os nossos pecados. Pois Jesus Cristo veio unicamente aqui na terra para morrer, para perdoar os nossos pecados. E inveja é pecado e nós podemos vencer a inveja tendo Jesus na nossa vida. A Bíblia nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você deseja crer hoje em Jesus? Faça isso hoje mesmo. Então, crianças, vemos que existem dois caminhos, com Jesus e sem Jesus. A escolha é nossa. Se nós entregarmos nossa vida a Jesus, nós vamos vencer as dificuldades que encontramos aqui no nosso meio. Vamos orar, agradecer a Deus e pedir a Deus que nos ajude, aqueles que já têm Jesus a vencer as dificuldades, a inveja, e aqueles que ainda não têm Jesus no coração possam fazer hoje essa entrega de sua vida a Jesus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós bendecemos por mais um dia de vida, pelo dia do Senhor que é hoje, e realmente o Senhor possa estar nos abençoando e no meio das nossas dificuldades nós possamos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades e crendo que realmente o Senhor há de cuidar de cada um de nós, ó Deus. Obrigado por esse dia, Deus. Abençoe, ó Deus, a cada criança, abençoe a cada adulto, Deus, e que a Tua vontade se cumpra na vida de cada um, Deus. Obrigado por esse tempo. Pedimos a direção do Senhor, ó Deus, e te louvamos, te damos toda a honra e toda a glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que coisa, não é mesmo? O rei Saul, ele tinha muita inveja de Davi e isso fazia com que ele fizesse coisas terríveis. Ele tentou matar Davi, ele tentou matar o próprio filho de tanta raiva que ele sentia porque o seu filho estava ajudando Davi. Que coisa feia, né? Ele estava movido pela inveja. Só que Saul, ele não é pior do que a gente. A gente também tem sentimentos de inveja. Quando aquele amiguinho, ele ganha um carro novo, um carrinho de brinquedo novo, e a gente fica com raiva dele porque ele ganhou um carrinho novo, ou uma roupa nova, ou um tênis novo, ou uma boneca nova, e a gente fica com raiva porque a gente não tem aquilo. A gente também tem inveja. E todo tipo de inveja, seja uma inveja que a gente fica com raiva e não brinca com as pessoas, ou fica com raiva e bate nas pessoas, ou fica com raiva e tenta matar alguém que nem o rei Saul, tudo é pecado e tudo desagrada a Deus. E a gente precisa deixar a inveja de lado. E a gente só consegue deixar a inveja de lado com a ajuda de Jesus, como a gente aprendeu na história hoje. Então, pessoal, para a gente finalizar a nossa escola dominical de hoje, vamos cantar mais uma música? A música que nós vamos cantar diz que eu quero estar perto de Deus, andar junto com Ele, para que eu possa ser mais parecido com Jesus. Uma pessoa que é mais parecida com Jesus não é uma pessoa cheia de inveja. É uma pessoa que deixou a inveja, porque Jesus não era invejoso. Jesus não tinha pecado. E eu só vou conseguir ser uma pessoa como Jesus se eu andar perto de Deus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Longe, longe do mal eu quero andar. Longe, longe do mal eu quero andar. Longe, longe do mal eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus.
Então é isso, pessoal! Nós vamos ficar aguardando você na próxima Escola Bíblica Dominical. Vamos estar esperando o seu vídeo que você tem decorado o versículo. E se você chegou até o final da nossa Escola Bíblica Dominical com a gente, nós estamos muito felizes. Então não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo pra gente saber que você assistiu conosco e participou da Escola Bíblica Dominical. Se quiser comentar alguma coisa também, pode ficar à vontade. E se você sempre quiser receber notificações das nossas atividades aqui na Igreja Batista Bereana, curta a nossa página no Facebook ou ative o sininho aqui no YouTube, beleza? Então, tenha um ótimo domingo, aproveite com seus pais, com a sua família, com as pessoas que estão perto de você. E não se esqueça que hoje à noite tem culto aqui na igreja e nós estamos esperando você para estar aqui juntos com Deus para louvar o nosso Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos dado, além de, claro, aprender mais da sua palavra. Tenha um ótimo dia! Tchau! Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Os olhos do